Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando os anjos se afastaram, voltando para o céu, os pastores disseram entre si: vamos a Belém ver este acontecimento que o Senhor nos revelou. Os pastores foram às pressas a Belém, encontraram Maria e José, e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos estes fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Podemos nos acomodar. Alguns pensamentos que eu vou partilhar com vocês, eles dizem de forma geral algo sobre o que nós estamos celebrando, que é o Natal. Talvez alguns que ontem participaram comigo da missa aqui da Matriz vão se lembrar, espero que se lembrem de algumas coisas que eu disse. Então a primeira parte dessa reflexão, ela não é novidade para alguns que já estiveram aqui ontem. Faço votos de que se recordem realmente do que eu disse. Outro dia estávamos eu e o Padre Fernando em casa. Então o Padre Fernando está chegando no seu 3º ano de sacerdócio. Como temos ano A, B e C, ele falou assim para mim: nossa, agora eu vou voltar de novo a fazer as homilias no domingo do 1º ano que eu fui padre. E como é que eu vou fazer? Eu vou encontrar sempre, a pergunta dele para mim que já tinha 18 anos de padre, mas eu vou sempre encontrar alguma novidade diante do Evangelho para dizer? Eu falei assim: fica tranquilo, que eu duvido que as pessoas nem sequer se lembrem do que você disse no outro Natal, quanto mais 3 anos atrás, né? É um problema de memória nosso, né? Olha lá se vocês se lembram do que eu disse domingo passado na missa para vocês. A Meire de vez em quando anota, então talvez, se ela pegar lá o caderninho dela, ela tá com o caderninho lá, ó, ela vai encontrar o que eu disse a semana passada, né? Viemos celebrar o Natal, estamos celebrando o Natal. E eu disse ontem, repito hoje, talvez um Natal muito diferente, porque todos nós, de algum modo, fomos feridos esse ano. Viemos nos colocar diante do Salvador, diante do Príncipe da Paz, do Rei dos Reis, com a expectativa de que o Natal
devolva aos nossos corações esperança, porque nós vamos continuar lutando, nós vamos continuar vivendo os nossos dias, nos cuidando das coisas, esperando uma vacina, mas não deixando de lembrar que quem nos salva é Jesus, porque temos fé, somos homens e mulheres de fé, nós acreditamos no Senhor, que se encarnou por nós. Então estamos aqui porque queremos que a esperança, a alegria, a festa do Natal, ela encha o nosso coração de luz. Então permita que isso aconteça agora, permita que Jesus, Ele mesmo, deitado na manjedoura, já deitado na manjedoura do teu coração, que Ele te traga paz, Ele te traga esperança, Ele te encha de luz, permita que Ele faça isso. É uma experiência que a gente só pode fazer na fé, permitir que Deus realize em nós, como nós ouvimos na segunda leitura de ontem. Nós estávamos esperando a manifestação da glória de Deus, Ele está se manifestando agora, dentro do nosso coração, na nossa consciência, no nosso espírito, a partir da nossa fé, Ele quer se manifestar. Quando nós, terminando a missa, viermos aqui, saudar de longe Jesus, mandar um beijo, que a gente não pode ficar pondo a mão por questões sanitárias, mas a gente vem aqui na frente da manjedoura, a gente manda um beijo caloroso para Jesus, a gente se inclina diante dele, lembremos que o mistério do Natal, né, envolve a nossa vida e nos transforma de dentro para fora. Por isso viemos celebrar o Natal. Viemos celebrar o Natal porque nós acreditamos naquilo que foi proclamado para nós na oração da coleta da missa de hoje. Ele assumiu a nossa condição humana para que nós pudéssemos participar da sua divindade. Se nós conseguirmos compreender isso, seremos as pessoas mais realizadas do mundo, os homens e as mulheres mais felizes, e ninguém nunca vai roubar do nosso coração essa verdade. Ele quis se fazer igual a nós, nascer como nós, para que sejamos como Ele. Ele se fez homem para que nós possamos participar do que Ele é, da sua divindade. Então lembremos, né, a festa do Natal, a encarnação e o nascimento de Jesus nos lembra que tem uma sementinha de Deus dentro da gente. Deus está dentro da gente, né? Nunca nos esqueçamos, aliás, que somos templos do Espírito Santo. Mas quando Deus nos plasmou, né, Ele colocou algo dele dentro da gente. O mistério da encarnação confirma isso. Tanto isso é verdade que o Verbo se fez carne e veio habitar no meio de nós, e Ele veio habitar dentro de nós, para que nós pudéssemos sentir, perceber que tem algo divino dentro da gente. Por isso a gente tem que se respeitar, hein? Esse é o princípio do respeito que existe entre nós, que acreditamos em Jesus. Tem algo divino dentro do meu irmão, e eu tenho que respeitá-lo, eu tenho que cuidar dele, tenho que zelar dele, eu tenho que me dobrar muitas vezes diante daquele que Deus colocou diante de mim, para mim poder exercer o amor, o perdão, a misericórdia, a reconciliação, a fraternidade. Tem algo de Deus dentro da gente, por isso a gente se ama, por isso a gente se trata de um jeito diferente. Tem que ter algo diferente nas nossas relações humanas, familiares, profissionais. Tem que ter algo diferente, porque a gente reconhece que Deus está se manifestando a partir dessa centelha que é divina, que está dentro de nós, que o Cristo confirmou, assumindo a nossa condição humana. Nós viemos aqui celebrar o Natal para lembrar, não é, que Deus, na sua grandeza, no seu poder, só Deus mesmo podia fazer isso por nós. Só o Todo-Poderoso realmente podia se fazer tão pequenino.
Só Deus, no poder, na grandeza dele, podia se manifestar de uma forma tão simples, só porque ele é Deus, realmente só porque ele é Deus. Ele podia querer se fazer homem. Para quê? Para que a gente tivesse a possibilidade de nos encontrarmos com ele. Para isso, no poder dele, ele quis manifestar todo o poder, toda a onipotência, toda a grandeza, toda a onisciência dele. De que forma? Se fazendo pequenino, se fazendo uma criança, se colocando no meio de nós, para que nós pudéssemos encontrá-lo, reconhecê-lo e amá-lo. Fica uma pergunta para nós: nós realmente o reconhecemos? Nós realmente já o encontramos? E nós o amamos como ele realmente nos ama? Porque olha, ele se deixa encontrar, mas cabe a nós procurá-lo. Ele está ali, visível, sensível, próximo de nós. Sabe por que a gente celebra o Natal? Para lembrar que Deus, assumindo esta condição e nascendo entre nós, ele se fez próximo de nós, muito próximo de nós. Mas aqui fica então ainda uma responsabilidade maior, porque se ele estivesse distante, se ele habitasse só no alto dos céus, bem longe da gente, a gente tinha uma desculpa: ah, mas é tão difícil, ele é Deus. Para quebrar a nossa perna, para nos desconcertar, ele desceu do céu, sem deixar de ser o Todo-Poderoso, sem deixar de ser o maior e o Deus que criou todas as coisas, e ele se fez pequenino para a gente poder encontrá-lo. Esse é o Deus que nos ama e o Deus que nós amamos. Então não tem desculpa, ele não está longe, ele está bem perto. O Natal é a festa da proximidade de Deus, ele está próximo de nós, para que nós possamos encontrá-lo. E ontem eu lembrava do lugar onde ele se fez, onde ele nasceu, né? Numa manjedoura, num lugar muito simples, desprovido de toda pompa, toda honra, toda glória. Eu lembrei inclusive, lembrando que muitas pessoas disseram que não tinham motivos para celebrar o Natal, por causa da pandemia, que não tinha ambiente. Eu chamei a atenção de todo mundo: dá uma olhadinha aqui, ó, e traz para a memória, e lembra se nesse dia aqui do nascimento, a coisa estava tão boa assim para José e para Maria. As condições aqui do nascimento eram muito mais precárias do que a nossa. Não tinha lugar para eles num lugar digno, não tinha uma habitação digna para eles, para que o parto acontecesse. Foi numa estrebaria, foi num curral. Quem é mãe aqui talvez vai entender o que eu quero dizer. Você já imaginou você ter que dar à luz ao seu filho num curral, porque não tinha lugar para você e ninguém te acolheu? Será que tinha condição mais precária do que o dia de Natal? Então a gente não pode reclamar, a gente tem que agradecer. Estamos bem melhores, muito. Olha bem para a tua vida e pergunta: que motivo você não teria para celebrar o Natal? São desculpas, não é? Desculpas mundanas, porque o Natal não são relações comerciais. O Natal não se resume a presentes, nem a grandes festas. O Natal se resume unicamente àquele que veio ficar em meio de nós, próximos de nós, dentro de nós. E lembrando, né? Quem sabe essa então, já que alguns dizem que as condições são assim tão precárias, mas não me parece tão precário ultimamente, porque na última semana não me parecia ter precariedade nenhuma aqui, hein? Também não me vem com essa desculpa, não. Então não tem tanta precariedade assim, nem se chega aos pés da precariedade que realmente José e Maria enfrentaram para o nascimento de Jesus.
Mas eu disse durante a semana para vocês, não faltou nada, porque Jesus tinha amor em abundância, cuidado em excesso. Maria e José cuidaram dele, o acolheram, o amaram. Ele tinha um colo, ele tinha alguém que tomou conta dele. E isso a gente pode fazer, isso a gente deve viver, isso a gente está experimentando, não é? Isso não vai faltar também, se cada um sair um pouquinho de si mesmo, mesmo na precariedade do momento, e se aproximar da necessidade do outro. Não faltou nada para ele. E era uma manjedoura, era um curral, e nós podemos lá encontrá-lo. Então talvez em algumas ocasiões nós vamos ter que nos despir, né, de todos os conceitos que a gente tem, para poder encontrar Jesus, reconhecê-lo, sentir que Ele está próximo de nós, nos sentirmos próximos dEle. Peça isso, peça um presente de Natal para Jesus, que você tenha meios, e Ele providencie condições, para você sentir que Ele é próximo de você. Você precisa sentir isso, você tem que reconhecer. Ele é, Ele está. Agora você tem que sentir, você tem que acolher, você tem que viver. Talvez esse é o presente que todos nós precisamos. O que Deus deseja para nós? Olhando especificamente o evangelho de hoje. Ontem, os anjos anunciaram àqueles homens simples que lá em Belém estava acontecendo algo maravilhoso. Esses homens se deslocam, eles saem das condições deles, diz o evangelho de hoje inclusive, que imediatamente, sem demora, sem desculpa, era de noite, fazia frio, não era fácil a estrada e o caminho, mas sem demora, sem hesitação, com muita pressa inclusive, imediatamente deixaram o descanso, o soninho da noite e foram confirmar o que tinham ouvido e acolheram no coração a mensagem. Foram até Belém, saíram de onde eles estavam e foram lá encontrar, perceber, descobrir, fazer experiência do que tinha sido anunciado para eles. Encontraram. O que eles encontraram? O que eles acharam? Um menino numa manjedoura, e Maria e José silenciosos, ouvindo e guardando tudo no coração. Olha que coisa mais desconcertante, não é? Quanta fé no coração desses homens. E eles acreditaram também, tanto quanto José e quanto Maria, porque diz para nós o final do evangelho de hoje, que esses pastores, eles saíram louvando e glorificando a Deus. Talvez não tivessem entendido tudo perfeitamente, como também às vezes a gente não consegue entender tudo. Tem hora que a gente realmente se sente perdido. Quantas dúvidas, né? Quantas perguntas, que nós não vamos nem conseguir ter resposta. Não temos resposta para tudo. É muita audácia da nossa parte querer sempre explicar tudo e responder tudo e ter tudo na ponta do lápis. É uma tentação do nosso orgulho humano de querer sempre ter razão e a última palavra. Tanto pastores, quanto Maria, quanto José, eles podiam apenas acreditar. Por isso foram capazes, diz o evangelho para nós, de glorificar e louvar a Deus. Então que essa seja a atitude natalina nossa, o louvor, a ação de graças, agradecer a Deus por tudo que a gente tem vivido, agradecer a Deus pelas nossas lutas, agradecer a Deus pelos tombos que nós levamos, pelos esfregões que a vida nos dá, agradecer a Deus pelas pessoas que estão perto de nós, agradecer a Ele pelas oportunidades que Ele tem dado para a gente de rezar mais, de acreditar mais, de confiar mais, de ser mais solidários.
glorificar e louvar a Deus por tudo. E eu concluo, no meio dessa cena toda de Natal, de encarnação, de divinização, de humanização, nós temos aqui a Virgem Maria com uma atitude muito nobre. Ela guardava tudo no coração, não falava nada, ouvia, meditava, pensava, refletia, guardava tudo no coração. A palavra aqui, meditava, guardava tudo no coração. A raiz dessa palavra nos lembra aquela atitude que a gente tem quando a gente, o desenho mais próximo que a gente tem da nossa realidade é pensar quando a gente começa a montar um quebra-cabeça. A gente precisa ir encontrando as pecinhas, de vez em quando a gente separa algumas aqui, até a gente encontrar o lugar certo dessas pecinhas para formar o mosaico completo. Era isso que ela fazia, meditava, guardava tudo no coração, para ao longo da vida dela, ela ir percebendo, compreendendo o que Deus estava fazendo. Então Deus está fazendo alguma coisa conosco, a gente só precisa meditar, silenciar, guardar tudo no coração, porque no tempo justo, no tempo certo, a gente vai compreender. Era para isso que Deus estava me preparando, era isso que Deus queria fazer comigo, com a minha casa, com a minha família nesse tempo, né? É o nosso tempo, é o tempo de Deus na nossa vida, é esse o tempo de Deus fazer alguma coisa, e Ele sempre faz alguma coisa. Então que sejamos como Maria, capazes, de guardar, meditar, refletir tudo no coração, para que no tempo justo, no tempo certo, no tempo de Deus, a gente compreenda o que Ele tem para nós.